Grande abraço para você, Edu. Um abraço aos amigos da Bandeirantes do nosso apito final. Olha, jogo desse tamanho de importância, com esse grau de importância, não precisa jogar, tem que ganhar. A Ponte jogou mal no primeiro tempo, não acertou o gol de novo, né? A bola queimava os pés, alguns jogadores muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. A torcida preocupadíssima, né? Alguns jogadores sem nenhuma intensidade, parece que travados, a bola queimando os pés, o time errando muitos passes, e o jogo se arrastou também pela fragilidade do Brusque, mas que mostrou no primeiro tempo mais organização do que a própria Ponte, e teve duas oportunidades mais reais, mais agudas para fazer o primeiro gol. Mas o jogo foi para o intervalo em 0-0, a Ponte voltou melhor. Acho que houve um papo interessante lá no vestiário. Saiu o Luiz Felipe, que fazia uma partida tenebrosa, errando até lateral, tomando cartão amarelo desnecessário, terceiro cartão, tenebrosa a partida do Luiz Felipe. Enxergou bem o Nenê, junto com o Abobrão, com o Edson, tirou já no intervalo o Luiz Felipe. Eu teria tirado no primeiro tempo. E veio com o Igor Inocêncio, que entrou bem, entrou fechando bem a linha, entrou descendo para o apoio em algumas oportunidades, mas nem deixar buraco atrás, porque ele só descia quando estava organizado, quando tinha alguém cobrindo, e a Ponte melhorou um pouco a intensidade. E aí, numa bola mágica do Elvis, isso foi a 11 minutos, só que é o seguinte, com 0-0, o Luan Ribeiro fez a defesa do jogo. Uma bola queima-roupa, sabe o que aconteceu naquele lance? O Risso, o lateral esquerdo, Gabriel Risso, ficou olhando, foi no setor dele. Por que ele ficou olhando? Porque quem estava no combate para fechar a linha era o Dodô. E o Dodô, a exemplo do que já aconteceu em outras oportunidades, ficou arrumando a meia, como aconteceu lá em Recife, ou melhor, lá em Fortaleza contra o Ceará. Ficou ali, lá Roberto Carlos, na Copa de 2006, o Dodô botou a mão na cintura, ele é o cara da recomposição. E aí, cara a cara, porque a bola entrou, né? Ninguém fecha a linha, a bola entrou e do bico da pequena área, uma pancada no ângulo, e o menino da Ponte salvou a lavoura, porque estava 0-0. Se a Ponte toma o gol, a casa cai. E aí, a 11, a bola mágica do Elvis 1-0, tranquilizou a equipe, e com essa tranquilidade, o time baixou as linhas. Com isso, o Brusque teve que subir, e também está com a corda no pescoço, mais do que a Ponte, e aí ficou vulnerável ao contra-ataque. A Ponte, por 4 oportunidades, poderia ter feito o segundo gol, mas faltou perícia. Com o Gabriel Novaes, né? Com o próprio Matheus Regis, que já tinha entrado na partida, enfim, estava maduro o gol no contra-ataque, mas tinha o risco, porque o Brusque, mesmo desordenadamente, mesmo sem muita qualidade, ensaiava uma pressão. E aí, a 38, outra bola genial do Elvis. E aí, com muita frieza, o Renato olhou quem é que estava chegando nele, olhou a posição e a saída do goleiro, e antes que o Matheus Nogueira deitasse para fechar, ele tocou por baixo, de canhota, ele é destro, e fez o gol, e a Ponte ganhou o jogo de uma maneira dramática, mas numa vitória importantíssima, que ainda não resolve, mas que representa um passo importantíssimo na empreitada da Ponte, nessa sua luta para tentar permanecer na Bezona para o ano que vem, meu queridíssimo Edu Pinheiro.